meu nome é Rafaela Túlio e a peça que eu trouxe hoje para vocês é um gorrinho infantil de soft. Olha só que coisa mais bonitinha, muito fofo, uma peça muito rápida, muito fácil de fazer. E eu trouxe as medidas aqui para vocês. Eu sei que essa questão de peças assim com tamanhos geralmente causa uma dúvida muito grande. Então eu vou ensinar para vocês um tamanho e eu vou deixar também aqui embaixo a descrição com outras medidas. A gente vai fazer o tamanho P, mas eu também vou deixar aqui embaixo o tamanho RN, o M e o G. Então são 4 tamanhos diferentes. E além disso, lá no final do vídeo, eu quero ensinar como que vocês vão fazer para tirar a medida da cabeça da pessoa, caso vocês queiram fazer uma ali mais personalizada, ou até para um adulto, alguém que tem uma cabeça um pouquinho maior, e vai dar certo. Então, vamos começar? Puxa a vinheta! Gente, eu vi esse modelo de toquinha esses dias e eu achei incrível. Aqui na minha cidade faz muito frio e agora a gente já começou o inverno e tá bem gelado, esse ano esfriou bastante. Então eu tive a ideia de fazer essas toquinhas para doação. Por aqui tem muitos hospitais e vem muita gente de fora da cidade para fazer tratamento. E é muito comum que essas pessoas venham despreparadas, porque na cidade delas não é tão frio quanto aqui. Então, é uma sugestão que eu deixo para vocês, essa é uma peça ótima para doar. O soft é um material mais barato. E, gente, de verdade, eu me surpreendi com a agilidade dessa peça. Em menos de 1 hora eu tinha feito 5 peças. Foi muito rapidinho. Até eu quero mostrar para vocês aqui o rendimento, como é que foi. Eu comprei meio metro dessa estampinha xadrez aqui, foi o primeiro que eu comprei. E eu fiz 4 RN e 1 M. Então, saíram 5 toquinhas. Em menos de 1 hora eu já tinha feito todas. Aí eu comprei mais 60 centímetros desse azul marinho liso aqui. Eu já comprei 60 centímetros porque eu fiz uma grande. A grande, ela cabe em mim. Então, é para uma criança bem maior ou para um adulto pequenininho, como é o meu caso. Vocês vão ver que vai dar super certo. E desses 60 centímetros eu tirei 4. Então, eu tirei uma grande, uma média e 2 pequenas. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do rendimento, eu sugiro que se vocês forem fazer esse tamanho maior, se vocês forem fazer o G, vocês podem comprar a partir de 60 centímetros que vocês vão aproveitar bem o material de vocês. E outra coisa, hoje aqui, na hora de mostrar as medidas, o corte do material, eu não trouxe cortado, eu trouxe riscado no soft antes de cortar, porque o soft ele tem todo um esqueminha pra gente riscar e cortar, vocês vão ver certinho como que é. Então eu trouxe aqui riscado para vocês verem as medidas. Como eu disse, a gente vai fazer a toquinha tamanho P. Então a gente vai precisar de uma faixa medindo 45 por 13,5. Essa faixa, ela tem direção certa para a gente cortar no nosso tecido. Então percebam que aqui, ó, nessa direção está a largura. Então, vejam só, aqui eu comprei 60 centímetros desse também. Então aqui estão os 60 centímetros que eu comprei, né? E aqui está a nossa largura do tecido. Então essa faixa você vai cortar nessa direção da largura. Por quê? O soft, perceba que se você puxa ele assim, ó, ele não estica muito. Mas se você puxa ele assim, ó, nesse sentido da largura, ele estica bastante. Então é muito importante se atentar a essa questão aqui dessa parte elástica, para que a toquinha fique elástica e fique bem confortável na cabeça da criança. E além disso, a gente vai precisar de 2 quadrados, medindo 22 por 22 cada um. Os quadrados você pode fazer aqui nessa direção, a gente só vai ter que se atentar a essa questão do esticar o tecido na hora de montar. Então, eu vou cortar e já mostro essa parte para vocês. Então, nossa peça já está cortada. Eu uso essa régua aqui para fazer os cantos. A gente vai riscar em 2 extremidades, em 2 cantinhos, esse semicírculo. Vamos arredondar. Só que, esse arredondado, olha só, aqui estica bastante, aqui estica pouco. Ele tem que ficar, ó, nessa direção que estica bastante. Então, aqui estica muito. Por quê? Porque aqui, ó, é onde vai encaixar a cabeça da criança, que é a parte onde tem que ficar elástico. A gente vai fazer esse arredondado nos 2 quadradinhos e vai cortar. Próximo passo é juntar os 2 cantinhos assim. E a gente vai medir daqui até aqui 9 centímetros. E a gente vai marcar ali com o giz que apaga.
Então, aqui, 9 centímetros. E aqui em cima, a gente vai marcar 1 centímetro. E vamos unir esses dois pontos. E a gente vai cortar, porque isso aqui é uma prega. Então, cortamos. E a primeira costura que a gente vai fazer é aqui, de um pezinho de máquina. Então, com retrocesso no início e retrocesso no final. E a gente tem que fazer isso nos dois quadrados. Então, vamos lá costurar. Agora a gente vai abrir aqui a nossa touquinha. Então, pegamos as duas partes, abrimos e a gente vai colocar direito com direito, prendendo elas pela prega. Então, a gente vai pôr um alfinete e vai deixar uma prega para cada lado. Então, a de cima tá para cá, a de baixo tá para lá. Aquele mesmo esquema que a gente sempre fala. Ela tem que entrar pela costura e sair pela costura dos dois lados. A gente vai ajeitar bem aqui os cantinhos e vai passar uma costura de um pé de máquina em toda essa volta aqui, começando e terminando com um retrocesso. A gente reserva essa parte. Vamos pegar aquela faixinha de tecido e vamos unir. E aqui a gente vai passar uma costurinha também de um pé de máquina, com retrocesso no início e no final. Próximo passo vai ser encaixar essa abinha aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar essa faixinha dessa forma aqui, ó. Vamos dobrar ela assim, ó, para dentro, com essa parte de dentro, né, essa parte da costura, escondidinha ali. A gente vai dobrar ela dessa forma aqui. Você pode prender com um alfinete para as costuras ficarem bem certinhas, encontrando uma com a outra. E ó, você vai dobrar ela toda assim, ó. Dessa forma. E a gente vai colocar esse pedaço aqui dentro. Deixa a touquinha aqui e vamos colocar ela dentro assim, ó. Com a abertura lá para baixo. Essa dobra aqui, ó, você deixa na parte de trás, no meio. Então, ela vai coincidir com uma dessas pregas que a gente fez lá no início. Então, vamos vestir ela assim. Lembrando que essa parte tem que estar no avesso ainda. Então, a gente deixa essa prega centralizada, né? Essa costura centralizada com a prega. Ajusta bem. E agora a gente vai vir aqui por dentro, ó, e vai passar uma costura na volta toda, começando e terminando com um retrocesso. Vai com calma, você tem que estar atenta para ver se vai pegar as 3 camadas de tecido. Ó, ficou desse jeito. E agora a gente só vai desvirar. Então a gente puxa aqui, ó, a parte de dentro. A parte de dentro. Empurra bem as costurinhas para fora, dá uma ajeitada. E a sabinha aqui a gente vai dobrar ela, ó, bem ali na direção da costura. Então é só vir aqui e dar uma puxadinha para não ficar, para essas duas partes ficarem na mesma direção. Uma forçadinha com a mão mesmo, porque não tem necessidade de passar. Só com a mão ela já vai ajeitar bem. E a touquinha já está pronta. Eu falei para vocês que ela era muito rapidinha de fazer. Então, olha só que fofinha que ficou a touquinha. Então, como eu tinha prometido, eu vou mostrar como foi que eu fiz para tirar as medidas. Eu tinha falado que a G eu fiz de acordo com as minhas medidas. Então, vamos mostrar como foi que eu fiz. Peguei uma fita métrica e passei ela aqui em torno da minha cabeça. Mais ou menos ali aonde pega o capuz, né? Onde pega a touquinha quando a gente coloca. A minha cabeça tem 54 centímetros de circunferência. A gente vai precisar achar a medida do quadrado e a medida daquela faixa que vai em volta. Para esse quadrado, você vai pegar
metade do valor da circunferência. Então, metade de 54 é 27. 27 por 27. A faixa aqui, você vai colocar 54 mais 1 centímetro. Como eu fiz na industrial, 1 centímetro é suficiente. Mas se você for fazer na doméstica e o seu calcador for um pouquinho mais largo, você pode acrescentar 1,5 centímetro. Então aqui, ó, eu cortei 55. E a altura, a minha aqui, eu cortei 16,5. Como eu falei, as principais medidas que você tem que ter para fazer essa touquinha é a medida do quadrado, que você vai tirar da circunferência, e essa medida da largura do nosso retângulo, que também é a medida que vai caber na cabeça. Então, essas medidas aqui, ó, a largura dessa faixa e o tamanho do quadrado são as medidas principais. A altura você vai fazer mais ou menos ali de olhômetro. Veja que a minha G tem 16,5. A recém-nascido, que é a menorzinha, ela tem 12 centímetros de altura. Então, para G, da G para recém-nascido, dá uma diferença de 4,5 centímetros. Não é uma diferença muito grande. Então, você consegue fazer de olho, você consegue sentir mais ou menos quanto vai ser essa altura. Para a prega, a mesma coisa. A prega de recém-nascido, você vai ver que ela tem 8 centímetros por 1. E a G, ela tem 10,5 por 1,5. Não é uma diferença também muito grande. Então, a prega você também consegue sentir, ela não vai variar muito, ela vai variar milímetros se você for fazer maior ou um pouco menor. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês é que o tamanho G infantil eu fiz baseado na minha cabeça. Então, o G infantil, ele cabe para um adulto pequeno. Então, eu acredito que se você for fazer para criança, você não vai precisar tirar a medida da cabeça dela. Nessa tabela que eu fiz, já vai encaixar certinho. Talvez você precise tirar a medida se você queira fazer para um adulto maior, que ele tem a cabeça, de repente, um adulto, um homem, né, que seja maiorzinho. Essa medida vai variar, a touquinha vai ter que ser maior, mas não vai variar tanto. Então, fique tranquila, porque essa altura aqui, ela não vai ficar maior do que 18 ou no máximo 19 centímetros. E essa prega não vai ficar maior do que 11 ou 2 centímetros, se você for fazer para um adulto, homem, né? Então, essas duas medidas aqui você sente como faz. Então, é bem simples. Eu sei que parece meio complicado, mas na hora de fazer é bem fácil, porque o que importa é a medida do nosso quadrado e a medida da largura aqui da nossa faixa. Combinado? Então, eu trouxe aqui para vocês verem como é que ficam elas finalizadas. Então, essa é a G. Essa aqui é a média. Ó, perceba que a média não fica tão menor do que a G. A P, que também não fica tão menor. E a RN. Então, olhem só como é que fica uma em cima da outra para vocês darem mais ou menos uma comparada nas medidas. Olhem só. Então, fiquem tranquilos, a tabela que está aqui abaixo já vai ajudar bastante vocês. Eu sei que esse negócio de falar para vocês fazerem ali meio no olhômetro fica meio estranho, mas confia que dá certo, não é muito complicado. Apesar de que eu acho que vocês só vão precisar medir a cabeça da pessoa se vocês forem fazer para um homem adulto, maior. Estava pensando aqui, eu acho que na tabela de medidas lá embaixo, além de colocar esses 4 tamanhos que eu disse para vocês, RN, P, M, G, eu vou colocar um GG também, que vai caber tranquilamente para um homem adulto. Eu não sei dizer para vocês a questão da idade das crianças para cada tamanho, porque eu peguei um molde e eu fui fazendo regras de 3 para fechar os outros moldes. Como eu mostrei para vocês ali, as touquinhas não dão muita diferença de tamanho. E como elas são elastiquinhas por conta do corte que a gente fez, um tamanho vai comportar bem para várias idades. Só que eu também não tenho filho, eu não tenho criança que eu possa medir para dizer isso para vocês bem certinho. Mas se vocês calcularem o tamanho da cabeça da criança, calcularem o tamanho da cabeça da criança e dividirem essa medida por 2, ali na tabela de medidas é só ver qual tamanho que se aproxima mais a partir do quadrado, né? Então, sei lá, se a cabeça do seu filho mede 45 de circunferência, você vai ver 45 divididos por 2, dá 22,5. Qual dos tamanhos ali embaixo que o quadrado que você vai ter que cortar se aproxima mais de 22,5? Você vai fazer essa medida. Então, eu espero que tenha ficado bem explicado, porque é uma peça muito simples de fazer. Vocês viram que ela é bem rápida, mas eu acho que a questão maior é essa parte das medidas. Então, combinado, eu vou colocar aqui embaixo o RN, P, MG e GG, sendo que o G serve para uma criança grande ou para um adulto menorzinho e o GG dá para um homem adulto maior. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar.
E eu também vou pedir para você compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga costureira, com aquela sua amiga artesã, porque às vezes as pessoas estão querendo ideias para fazer peças assim para doação e não sabem o que fazer. Essa é uma dica boa, eu garanto que elas vão gostar. Até o próximo Costurices da Rafa. Tchau, tchau!